Aqui, pessoal, nós temos uma expressão que ela dá a quantidade vendida de um certo produto, né, mensalmente. E a fórmula, ela tem dentro dela a expressão do seno. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar o seno por 0, 1 e menos 1. E observar o que vai acontecer. Veja só. Está aí na parte de baixo do seu vídeo. Estou trocando o seno por 0, 1 e menos 1. Fazendo os cálculos, pessoal, chegaremos em 200, 240 e 160. Então, nós temos aí o máximo 240, o mínimo 160 e o 200 é a altura média, que a gente chama de altura do descanso, né, da onda. Ok, para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar também com os arcos, né? Quando é que o seno vai ser 0? Quando o seu arco for 0. Quando que o seno vai ser 1? Quando o arco for π sobre 2. Então, nós vamos pegar o que está dentro do seno e igualar a 0 e a π sobre 2. O que está dentro do seno é exatamente π vezes t sobre 6 mais π sobre 2. Então, veja que nós igualamos a 0 e igualamos a π sobre 2, motivados pelo que eu falei ali logo acima, ok? Multiplicando tudo por 6 para eliminar as frações, ficaremos com duas equações, e aí ao achar os valores de t, chegaremos em t menos 3 e t igual a 0. Observe que os pares ordenados são, olha lá, menos 3 e 200, e o outro é 0 e 240. Então, com esses dois pares ordenados, a gente consegue já desenhar o gráfico. Vamos lá? Então, olha só, as alturas especiais são essas que aparecem aí. 240, 160, a mais alta é a mais baixa, e a intermediária é 200. Os pontos que devemos marcar, o primeiro é menos 3 e 200, está aí embaixo, ó, menos 3 e 200 e 0 e 240. Então, vai ficar ó, menos 3 e 200, 0 e 240. E aí nós já sabemos sobre o padrão do gráfico, que é uma onda, ok? E aí podemos também preencher o deslocamento lá embaixo, do menos 3 para o 0 são 3 unidades, então isso vai de 3 em 3 a vida inteira, né? E aí desenhando aqui o gráfico, teremos a seguinte função. Tá, é um esboço do gráfico. O eixo vertical, ele passa no 0, que está de azul. Então, nós temos aqui o gráfico da quantidade vendida, que o texto fala, com o tempo, né? Ok? Então, já conseguimos aqui pensar um pouco nos itens. Na verdade, no item, né? Ele diz em quais meses de 2010 estão estimadas as vendas mínima e máxima, respectivamente. Veja que o mínimo, pessoal, acontece no 6. E ele diz que cada mês tem um número correspondente. Então, 6 é o mês de junho. E o máximo acontece tanto no 0 quanto lá no 12, que vai corresponder a dezembro. Então, nós temos a alternativa aí, junho e dezembro. Questão 17 é dado para nós uma fórmula que calcula o horário do pôr do sol em qualquer dia do ano. Por exemplo, quando t for 0, eu estou pensando em 1º de janeiro. Quando t for 1, eu estou pensando no dia 2 de janeiro e assim sucessivamente. Ok? Eu vou pegar já de cara aqui e fazer o gráfico dessa função. Lembrando que aquele bloco do seno
é o que nós vamos trocar por 0, 1 e menos 1. Ok? Ao fazer isso, veja só, como nós fizemos na questão anterior, chegaremos nesses valores, 18,8, 17,5 e 20,1. Então, eu tenho aí identificando o máximo, o mínimo e o descanso, da direita para a esquerda, né? Agora, eu preciso descobrir o arco correspondente, quando que acontece cada situação dessa. Então, como é um seno, eu vou igualar o arco a 0, depois a π sobre 2, certo? O arco é esse, 2πt sobre 365. Estou igualando a 0 e a π sobre 2. Multiplicando tudo por 365, fazendo as nossas contas, chegaremos em t igual a 0 e t igual a 365 sobre 4. Então, nós temos aqui os pares ordenados. Veja que a associação é do 0 com 18,8 e a outra associação aqui é do 365 quartos com 17,5. Então, nós temos esses dois pontos que estão aí embaixo para começar a desenhar o gráfico da função. Desenhando o gráfico da função, tá lá. Marquei os dois primeiros pontos, ok? 365 quartos. E aí, eu fui andando de 365 quartos em 365 quartos. Então, se você for somando, você vai ter 730 quartos, depois 1095 quartos e, por último, 1460 quartos. A variação do primeiro número de azul para o segundo é a mesma o tempo inteiro, né? E mantendo lá os pontos, ó, lá em cima, quando o t for 0, eu tenho 18,8. Tá? Onde eu estou circulando de vermelho, 18,8. Quando o t for 365 quartos, eu já tenho uma altura mais baixa, 17,5. Então, a função ela já começa decrescendo. Ok? Vamos para os itens. Veja, o período da função é 2π. O período da função, gente, é o tanto que demorou para a função acontecer por completo. Veja que 1.400 é exatamente um ciclo completo, né? E esse número dá 365. Então, o primeiro item, ele é falso, está embaixo, ó, 365, certo? Segundo item, ele fala que foi no mês de abril o dia em que o pôr do sol ocorreu mais cedo. O pôr do sol ocorreu mais cedo aqui onde está a setinha vermelha. Então, o pôr do sol vai ocorrer mais cedo depois de 365 sobre 4 dias. Se a gente dividir 365 sobre 4, nós vamos achar 91,5. 91,5. 91,5 contado a partir de janeiro, olha que interessante. Do dia 1º de janeiro até o último dia de março são 90 dias. Então, como eu estou atrás de 91,5, então provavelmente nós cairemos no segundo dia de abril. E ele disse que foi no mês de abril que o pôr do sol ocorreu mais cedo. E isso é verdade. Último item. O horário em que o pôr do sol ocorreu mais cedo foi 17h30. O pôr do sol ocorreu mais cedo onde está a setinha vermelha, que é de 17,5. Veja que 17,5 são 17 horas mais metade de uma hora. Então, isso é exatamente 17 horas e 30 minutos. Ok? Então, nós temos aí mais um item verdadeiro. Ok? Questão 18 também fala sobre o movimento das marés. É dado para nós uma fórmula que calcula a altura das marés em função do tempo em horas. O pensamento é o mesmo. O bloco do cosseno nós podemos
substituir, só que agora é por 1, 0 e menos 1, porque estamos pensando no cosseno desde o início no ciclo trigonométrico. Então, o cosseno ele já começa com comprimento 1, né? Então, por esse motivo, a gente já coloca na sequência 1, 0 e depois menos 1. Ao fazer isso, nós teremos o máximo, o mínimo e o descanso dessa função. Vamos lá. Está aqui embaixo. Ó. Colocando 0, 1 e menos 1, teremos os valores 3,2, 3 e 2,8. Então, temos aí o máximo, o descanso e o mínimo. Agora, nós precisamos achar o valor do t correspondente. E aí, precisamos ter cuidado, porque agora, como é o cosseno, né? Quando é que o cosseno é 1? Quando o arco for 0. Quando que o cosseno zera pela primeira vez? Quando o arco for π sobre 2. Então, eu vou igualar o que está dentro da função a esses dois valores de azul. Veja que o que está dentro da função é π vezes t sobre 6. Ok? Então, eu vou igualar esses arcos com 0 e com π sobre 2. Então, tá aqui, parte de baixo do vídeo. Estou igualando o que está dentro da função com 0 π sobre 2. Resolvendo essas equações de azul, teremos um t igual a 0, um t igual a 3. E note que aqui são os pares ordenados que eu tenho que marcar no gráfico. Então, os pontos já foram aqui determinados. Ó. Ok? Então, eu tenho 0 e 3,2 e 3 e 3. Ok? Então, colocando no gráfico, olha lá. Eu tenho 0 e 3,2 lá em cima. Né? 3,2 é essa linha mais alta. 3 é essa linha intermediária. E 2,8 é a linha vermelha mais baixa. Então, com os dois primeiros pontos, a gente já consegue desenhar o gráfico. Lá embaixo a variação é a mesma, vai de 3 em 3. Ok? E a pergunta aqui é, qual é a altura máxima atingida pela maré? A altura máxima atingida pela maré é 3,2. Ok? Em quais horários isso ocorre no período de um dia? Então, ó, em qual horário acontece da maré ficar com a altura 3,2? Acontece às 0 hora, às 12 e à meia-noite. Ou seja, à meia-noite e ao meio-dia nós temos sempre a maré máxima, 0 horas ou 12 horas. Ok? E a altura máxima 3,2 metros. Aqui, na questão 19, é dado para nós uma fórmula que calcula a temperatura de uma sala. E a temperatura de uma sala no período de 24 horas. Então, eu tenho relação entre a temperatura e a hora do dia. Veja que na função aparece o cosseno. E aí nós vamos agir da mesma maneira da anterior. Vou trocar o cosseno por 1, também vou trocar por 0 e por último por menos 1. Ao fazer isso, dê uma olhada na parte de baixo do vídeo. Coloquei 1, 0 e menos 1 no lugar do cosseno inteiro. E aí chegaremos em 26, 18 e 10. Precisamos agora achar os arcos correspondentes. Então, para o cosseno C1, eu preciso do arco sendo 0. Para o cosseno zerar a primeira vez, eu preciso do arco sendo π sobre 2. Então, aquilo que está lá dentro do cosseno, que é essa parte que eu estou pintando de azul, ó. Se eu conseguir, vamos lá. Olha lá, H mais 9 sobre 12 vezes π. Nós vamos igualar essa continha de azul a 0 e a π sobre 2. Fazendo isso, teremos esses cálculos aí de baixo, de azul. Olha lá, estou igualando a 0 e a π sobre 2. Ao resolver a equação, chegaremos que um H é menos 9 e o outro H é menos 3.
Então, não esqueça que nós temos aqui os casais, né? Quando o meu H for menos 9, ó, a altura vai ser 26. Quando o meu H for menos 3, a altura vai ser 18. Então, eu tenho aqui os dois pares ordenados, menos 9 e 26, e menos 3 e 18. Fazendo o desenho do gráfico, com a mesma construção de antes, teremos todo esse gráfico. Veja que eu coloquei o tracejado do lado esquerdo, porque a intenção é exibir o gráfico de 0 até 24. Ok? Então, eu estou até destacando aí de laranjado, ó, a região que contempla a função variando de 0 a 24. Então, a função só existe nessa faixa, certo? Bom, o que ele pede aqui ele quer saber em quantas horas do dia a temperatura foi superior a 22 graus. Queremos que a temperatura fique acima de 22. É possível? É possível, porque, veja, a temperatura varia de 10 até 26. Olha do lado direito lá de vermelho, vai de 10 a 26. Então, eu fiz uma linha verde mais clara, com a temperatura 22, onde tem aquelas duas setas de preto indicando, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fórmula da temperatura e colocar o 22 no lugar da temperatura. Então, eu vou pegar essa fórmula original que foi dada, onde tem esse T maiúsculo do lado esquerdo, nós colocaremos 22. Aí o 18 vai subtraindo, o 8 depois vai dividindo, certo? E nós chegaremos na seguinte equação, olha só. Olha aí. Coloquei 22 no lugar do T, aí o 18 subtrai, o 8 divide, beleza? Chegaremos que o cosseno tem que ser igual a meio. Para o cosseno ser meio, depende do quê? Do que está lá dentro do cosseno. Essa parte que está dentro do cosseno, ela precisa ser, pelo ciclo trigonométrico, olha lá, igual a π sobre 3 ou igual a 5π sobre 3. Né? Que na primeira volta positiva são as possibilidades para o cosseno ser meio. Então, nós igualamos essa região de azul aqui embaixo, onde estão as duas setinhas, ó, de azul. Igualamos com π sobre 3 e igualamos com 5π sobre 3. Ao desenvolver os cálculos, chegaremos em menos 5 e 11. Então, nós vamos lá no gráfico identificar o menos 5 e 11. Olha só. No menos 5, que está aí do lado esquerdo, nós temos a altura 22. Estou circulando lá a bolinha de altura 22, mas a nossa função só existe do lado direito do zero, né? Até o 24. Então, eu marquei lá em cima a bolinha e o número 11 lá embaixo. Veja que do 9 para o 11, nós temos duas unidades, que eu estou pintando aí de vermelho, né? Do 9 até o 11, duas unidades. Lá no 21, se você voltar duas unidades, você vai chegar na mesma altura 22. Então, o que significa isso? Que entre a hora 11 e a hora 19, a gente consegue garantir que a temperatura está sempre acima de 22. Ou seja, durante 8 horas consecutivas. Bom, aqui fala sobre uma engrenagem e a altura que ela vai desenvolvendo em função do tempo. Mesmo motivo das questões anteriores, nós vamos trocar o cosseno por 1, 0 e menos 1. E depois nós vamos pegar a primeira situação, colocar o arco igual a 0 e depois a π sobre 2. A construção é essa, né? Então vamos lá. Olha aí na parte de baixo. Coloquei 1, 0 e menos 1 no lugar do cosseno. Isso vai gerar as alturas 2, 17 e 32.
Depois nós vamos igualar o arco a 0 e a π sobre 2. Teremos os valores de t correspondentes e os pontos do gráfico. Olha lá, 0 e 2, 30 e 17. Aí do lado direito eu marquei o 0 e a altura 2 e o 30 a altura 17. Olha lá. E aí lá embaixo vai variar de 30 em 30. Ok? Nós temos aqui o comportamento do gráfico. A pergunta é a seguinte. Na verdade ele pede para a gente preencher. Ó. A altura máxima que um ponto da engrenagem pode atingir é de tantos metros e isso ocorre tantos segundos após ter atingido a altura mínima. Olha só, a altura mínima é 2. A altura mínima é 2. Quando ele chega na altura máxima, que está lá em cima, é porque se passaram, olha lá, 60 segundos. Então, a altura máxima é 32 e isso acontece depois de 60 segundos. Então tá aqui, ó. A altura mínima é 32 e isso ocorre depois de 60 segundos.